Bom dia a todos nesta manhã. Quero cumprimentar a cada um, cada irmão em Cristo, cada amigo, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã com Deus. Aqui estou para trazer mais uma porção da palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã de domingo. Quero orar, pedir que Deus, o Espírito Santo, venha abrir a porta da sua palavra nesta manhã de domingo para os nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui estou, Senhor, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero pedir a eles que venha abençoar esta palavra, Senhor. Que esta palavra venha ao encontro de muitos corações que necessitam de ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Quero abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9 e 10, nesta manhã, que nos diz assim a sua palavra: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povos de Deus, mas agora sois o povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia de Deus. Aleluia. Palavras abençoadas nesta manhã. Nesta manhã estarei falando sobre em um mundo que vivemos em crise de identidade. Muitos não sabem quem são, nem qual o propósito de suas vidas. A Bíblia, porém, revela uma verdade poderosa para os que estão em Cristo. Temos uma nova identidade. Não somos mais definidos pelo passado, pelos erros ou pelas opiniões humanas, mas pelo que Deus diz a nosso respeito. Em Cristo descobrimos quem realmente somos. Aleluia. Então, em um mundo que vive em crise de identidade, muitas pessoas não sabem quem são, nem qual o propósito de suas vidas. Porém, a Bíblia revela uma verdade poderosa para os que estão em Cristo. Temos uma nova identidade. Você que teve o encontro com o Senhor Jesus, você tem uma nova identidade, porque o velho homem morreu para o mundo
e uma nova identidade na sua vida é colocada. Não somos definidos pelo passado, pelos erros ou pelas opiniões humanas, mas pelo que Deus diz a nosso respeito. Em Cristo descobrimos quem realmente somos. Se você entregou a sua vida a Cristo, você tem uma nova identidade. Os erros do passado, tudo que você fez, isso, quando você entregou a sua vida a Jesus, isso cairá no esquecimento. Tudo que você praticou, os pecados, tudo que se refere à condenação da alma, todos os nossos erros, em Cristo descobrimos quem realmente somos. Você receberá uma nova identidade. Identidade quando aceitamos Jesus, uma nova criatura nos tornamos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia! Deus de maravilha. Nina, fica quieta. Fica aqui. Uma nova criatura nos tornando. Oh, meu Deus, só Jesus. Então, nós nos tornamos uma nova criatura. A carta de 1 Pedro, ela foi escrita a cristãos que viviam dispersos pelo Império Romano, enfrentando perseguições, sofrimentos e rejeição. Eles precisavam ser lembrados de quem eram em Cristo, mesmo quando o mundo os tratava como inimigo. Pedro usa expressões que antes descreviam Israel: geração eleita, nação santa, povo de Deus. E agora as explica a igreja, incluindo judeus e gentios. Ele reforça que por meio de Jesus, todos os crentes recebem uma nova posição espiritual. Aleluia. Então Pedro nos diz, está escrito, que os cristãos viviam dispersos pelo Império Romano, enfrentando perseguições, sofrimento e rejeição. Eles precisavam ser lembrados de quem eram em Cristo. Porque todos aqueles que estão em Cristo, eles é diferente. São chamados com propósito. Em Cristo nós somos vencedores. Então, todos os cristãos, eles eram perseguidos e enfrentavam sofrimentos e rejeição. Quando aceitamos a Jesus em nosso coração, talvez muitas pessoas questionam e criticam, porque nós vamos à igreja diariamente, todos os dias. Ali
nós recebemos a promessa de Deus, quando nós, eu, você, dedicamos a nossa vida espiritual e colocamos nas mãos de Deus, sabemos que o inimigo, ele se levanta, porque todo aquele que é de Deus são perseguidos. A própria palavra diz em 1 Pedro, foi escrita a cristãos que viviam dispersos pelo Império Romano, enfrentando perseguições, sofrimento e rejeição. Talvez somos rejeitados até mesmo pelos nossos familiares, mas tudo isto é cumprimento da palavra de Deus, mas que eu, você, não devemos nos desanimar com o que vão dizer a nosso respeito, porque todo aquele que recebe Jesus, ele recebe uma nova identidade, uma identidade que só Deus nos dá, uma identidade nova, uma nova criatura nós nos tornamos, porque tudo o pecado, tudo que nós fizemos no passado, Jesus perdoa. Então devemos continuar firmes, não olhando o que vão dizer a nosso respeito. Se vão criticar, nós devemos orar para que Deus venha também tocar naqueles que se levantam contra a nossa vida, porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas que eu, você, temos que permanecer em Cristo, mesmo que venha se levantar contra perseguições, sofrimento e rejeição. Devemos ficar firme com Jesus. Eu tiro 3 lições em 1 Pedro. A primeira lição que eu tiro: em Cristo você é escolhido por Deus. Vocês, eu, você, somos geração eleitas. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus são geração eleitas. Isto revela que a nossa identidade começa com a escolha soberana de Deus. Fomos alcançados pela sua graça. Aleluia. Oh, aleluias. Então, nós fomos alcançados pela sua graça, não por merecimento, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque nós somos uma geração eleita, eleita por Deus, aleluia, a viver com Deus, a viver o sobrenatural de Deus. Fomos alcançados pela sua graça. Nós éramos o mais indigno de receber a graça, porque éramos pecadores, mas Jesus, pela sua graça, nos resgatou para uma nova vida, uma nova identidade
em Cristo Jesus. Aleluia. Então devemos ser geração eleita. Como? Seremos uma geração eleita. Basta você entregar os teus caminhos a Jesus, entregar a sua vida a Deus e deixar que o próprio Deus venha fazer com que você seja uma geração eleita, um povo escolhido, um povo santo. Aleluia! Oh, labaço e andalaias, fomos alcançados pela graça, não por merecimento. Nós não merecíamos, mas Jesus, Deus, Ele enviou o seu único Filho aqui na terra para nos salvar, para nos resgatar de todo mal, de todo pecado. Então, você que nesta manhã ouve a palavra de Deus, em Cristo você é escolhido por Deus. Foi Deus quem te escolheu. Aleluia. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Deus conhece o nosso caminho, Ele sabe que você é um homem, é uma mulher de Deus. Ele conhece os nossos passos, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe tudo. Aleluia. Então, se você quer ser escolhido por Deus, entregue os teus caminhos ao Senhor, a sua vida. Aleluia. Por Deus nós fomos alcançados pela sua graça, não por merecimento. Ser escolhido significa ser amado e desejado e separado para um propósito. Então, cada um, eu, você que ouve ou que vai ouvir, todos que são separados, é para um propósito. Efésios 1:4 declara que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isto nos dá a segurança. Não somos fruto do acaso, mas da vontade divina. Então, em Efésios nos diz, no capítulo 1, versículo 4, declara que você, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isto nos dá a segurança. Não somos fruto do acaso, mas da vontade divina. A vontade de Deus é que você venha permanecer no caminho de Deus, firme, sem desviar os nossos olhos, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o nosso alvo, que é o céu, o reino de Deus. Deus, Jesus, preparou para mim e para você. Aleluia! Você, eu, somos gerações eleitas. Aleluia! Fomos alcançados pela graça. Não merecíamos, mas Jesus, Ele deu a sua vida,
para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Aleluia! O mundo não oferece nada, mas Jesus oferece o reino de Deus e a sua justiça para nós. Então, Deus é justo. Se você andar nos caminhos de Deus, obedecer a sua palavra, Ele é poderoso para te abençoar, para te livrar de toda perseguição, de todo sofrimento e de toda rejeição. Ele escolheu você, Ele me escolheu, somos escolhidos por Deus. Todo aquele que recebe a Jesus como Salvador é um escolhido desde a fundação do mundo e nos dá, aleluia, uma segurança de receber o reino de Deus. Não somos fruto do acaso, mas da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que sejamos salvos pela graça, pelo sofrimento de Jesus, que lá na cruz se ofereceu como ovelha muda perante os torqueadores. Ele não tinha pecado, não tinha mancha nenhuma, mas se fez um pecador por nós. Aquele que não tinha pecado pagou um alto preço para me salvar, para salvar a sua vida, salvar a sua alma da condenação. Éramos condenados, mas o amor de Deus por nós, porque a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho aqui na terra para nos salvar, para nos levar para o céu. Para que nós possamos alcançar o céu, é necessário você crer que Jesus é o Filho de Deus e que veio nos salvar do pecado, da rejeição, ou do sofrimento, das perseguições. Então, em Cristo você é escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, desde a fundação do mundo. Aleluia. Segunda lição que eu tiro em 1 Pedro somos chamados para ser diferentes. Versículo 9. Ser sacerdócio real e nação santa indica que temos um chamado à santidade e serviço para Deus. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram separados para representar o povo diante de Deus. Agora, como povo santo, você, representamos Deus diante do mundo. Então, você, que seguimos a Deus, recebemos a Cristo, nós somos representantes de Deus no mundo. Então, você é um representante de Deus aqui. E Deus, Ele quer te usar para fazer a obra de Deus aqui no mundo.
Em Romanos 12, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, nos exorta a não nos conformar com este século, mas a viver como um sacrifício vivo. Nossa identidade exige uma conduta diferente que reflita a luz de Cristo. Então, a palavra nos exorta em Romanos a não nos conformar com este século, com este mundo, porque no mundo não mais oferece nada para a nossa alma, somente a condenação. Então nós não temos que conformar, aleluia, com este mundo, com estes séculos, mas viver como um sacrifício vivo. Temos que sacrificar a nossa vida em prol aos necessitados, aleluia, que precisam ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que viver um sacrifício vivo para que nós venhamos falar ao próximo, ao que está talvez perdido, sem rumo na vida, sem uma identidade. Então nós temos que viver para Deus, em prol do próximo, para que eles venham se tornar também escolhidos de Deus. Aleluia! Então Deus nos exorta a não nos conformar com este mundo, mas viver como sacrifício vivo. A nossa identidade em Cristo Jesus exige uma conduta diferente, que reflita a luz de Cristo. Então, nós temos que ser luz. A luz tem que estar em nós, brilhar a luz de Cristo, para que nós venhamos refletir a glória de Deus, e todo aquele que vir a nossa conduta, venham saber que Cristo vive em nós. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, ser luz, orar para o enfermo, visitar aquele que está doente, a viúva, o órfão, fazer a obra de Deus aqui na terra, enquanto há tempo, porque os dias estão se findando. Então nós temos que nos apressar. O mundo não oferece mais nada. O mundo jaz no maligno. Mas a minha vida tem que ser vivida e representada por Deus como um sacrifício vivo, para fazer a obra de Deus aqui na terra e refletir a luz de Cristo para o próximo, para o necessitado, para todo aquele que precisam ouvir a voz de Deus. Nós temos que orar até mesmo pelos nossos inimigos, aleluia, que perseguem a nossa vida. Mas nós temos que orar por eles, para que Deus, o Espírito Santo, venha alertá-lo de que o único caminho é Jesus.
não há outro caminho, senão o caminho que Jesus preparou para todos os seus, para todos os santos. Aleluia! Somos chamados para ser diferentes aqui na terra, sacerdócio real e nação santa. Então, ore, clame, interceda por um ente querido, interceda por uma alma que está distante da casa de Deus. Seja sacerdote real e nação santa. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Somos chamados para ser diferentes. Aleluia. Terceira lição que eu tiro é que em Cristo você tem uma missão. Todos nós, eu, você, temos uma missão aqui na terra. Labassurianda laias, canta laias, surianda canta lá, seca labassurianda laias. A identidade do povo de Deus está ligado à missão. Oh, labassurianda laias. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fomos chamados apenas para receber bênçãos, mas para proclamar a salvação. Aleluia! Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, 16, nos diz a tua palavra, nos lembra que somos luz do mundo, chamados para brilhar e glorificar ao Pai. Onde quer que estejamos, somos testemunhas vivas do que Deus fez por nós. Oh, labassurianda laias. Então nós fomos chamados nós não fomos chamados apenas para receber bênção, mas para proclamar a salvação. Porque a salvação somente Jesus pode nos dar. Então proclame a salvação. Anuncia o reino de Deus ao povo que precisa ouvir. Oh, Nabashiandalaias, anuncia a grandeza de Deus na vida deles. Façam com que eles sejam chamados para ser diferentes, para que sejam escolhidos por Deus e que venham fazer em Cristo a missão aqui na terra, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, a luz de Cristo. Não fomos chamados apenas para receber bênção, mas para proclamar a salvação ao necessitado, aquele que se encontra talvez numa sarjeta, perdido, sem rumo, onde a sociedade olha para aquela alma e não dá valor. Oh, xalamaias, icalabassuriandalaias, mas ali está uma alma, talvez está nesta posição
de sofrimento, porque talvez teve uma desilusão familiar, que não tem força para voltar para casa, para os caminhos do Pai, no caminho de Deus, e hoje se encontram afastados no mundo, andando como talvez escravizados pelas drogas, pelos vícios. A sociedade não dá valor, mas é uma alma que precisa de ajuda. Como eles vão ouvir a palavra de Deus se não há quem pregue? Então temos que ser missionários aqui na terra. Em Cristo você tem uma missão. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Como povo de Deus, é anunciar o reino de Deus, resgatar aquela alma que para a sociedade não tem valor, mas que para Deus tem muito valor, porque quando uma alma se arrepende, a palavra diz que lá no céu, há festa por uma alma. Então, o nosso dever como cristão é sermos missionários. Em Cristo você tem uma missão. A nossa missão é a identidade do povo de Deus, está ligado à missão para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você for chamado, se você está na maravilhosa luz de Deus, muitos precisam desta luz. Então sejamos homens e mulheres de Deus, capacitados a ir ao necessitado, a ir ao doente, ao que carece de oração, ao que carece, talvez, que você venha estender as mãos e levantá-lo para uma nova vida, para a luz maravilhosa de Cristo Jesus. Aleluia! Somos luz do mundo, chamados para brilhar e glorificar ao Pai, onde quer que estejamos. Sejamos luz. Somos testemunhas vivas do que Deus fez por nós, através do seu sacrifício vicário por nós, nos dando o privilégio de eu estar aqui testificando da palavra de Deus ao necessitado. Conclusão que tiro com 1 Pedro. Antes estávamos perdidos, sem rumo, sem misericórdia, sem identidade espiritual. Mas agora, em Cristo, temos uma nova identidade. Povo de Deus, escolhidos, separados e enviados. Esta verdade deve moldar nossa maneira de viver, reagir e caminhar. Quando você sabe quem é em Cristo, nada neste mundo pode te parar. Viva sua identidade com fé, propósito e ousadia. Aleluia. Então, nós éramos perdidos, mas nós achamos a Jesus, a Cristo, como Salvador. Nós não tínhamos misericórdia, mas agora
nós temos a misericórdia. Nós não tínhamos identidade, mas agora nós temos a identidade em Cristo Jesus. Em Cristo temos uma nova identidade, povo de Deus, escolhido e separados e enviados. Somos enviados a proclamar as boas novas, a novas criaturas que venham conhecer a Cristo, que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus cura, que só Jesus leva para o céu. Então, em Cristo, nada neste mundo pode nos parar. Viva sua identidade com fé e propósito e ousadia em Cristo Jesus. Aleluia. Esta é a palavra de Deus nesta manhã abençoada que o Senhor preparou para os nossos corações. Reflita nesta palavra, palavra do céu para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero aqui orar, pedir a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que venha curar toda a alma cansada, toda a alma abatida, que Deus venha curar a alma, curar o corpo físico, todos aqueles que estão enfermos, que precisam de uma cura no corpo físico, que o Senhor nesta manhã venha curar o seu corpo físico e também a sua alma. Quero orar pelas nações que estão em guerra. Sei que é cumprimento da palavra de Deus, mas que Deus venha operar, que Deus venha ter misericórdia. Amém? Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estou nesta manhã, Senhor, que o Senhor preparou para o nosso coração, manhã de Deus. Senhor, nesta manhã venha curar toda a alma cansada, toda a alma abatida, que esta palavra venha alcançar corações tristes, e que esta palavra venha surgir efeito em muitas vidas, que vidas sejam renovadas pela Tua palavra, que almas sejam salvas através da Sua palavra, porque só Jesus é a salvação. Oh, alabaço e andalaias. Também quero pedir para o Senhor abençoar a todos os que estão enfermos, todos que carecem de um milagre, de uma cura. Senhor, vá, Senhor, a esta vida, derrama o bálsamo da cura, Senhor, no corpo físico, Senhor, onde estiver uma enfermidade, talvez que os médicos já desenganou, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o médico que cura todas as enfermidades. E nesta manhã eu oro para que o Senhor Deus venha curar, venha restaurar a vida de muitos que necessitam de uma cura física, ou talvez uma cura espiritual, onde a medicina desenganou. O Senhor vá lá, Senhor, porque eu creio que o Jesus, Ele é aquele que cura, aquele que dá vida, é aquele que tirou, aleluia, Lázaro, que já fazia
4 dias que estava sepultado, mas Jesus o chamou e ele veio para a vida novamente. E aqui eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai até esta alma que está morta espiritualmente. Oh, Labassuriandalaias, viva esta alma para uma luz de Deus, para que sejam chamados nação santas, escolhidos de Deus. Visita esta alma, dê força, sara todas as feridas, cura todas as enfermidades no corpo físico e na alma, em nome de Jesus. Também quero pedir pela nação do Brasil, oh, Labassuriandalaias, que esta nação, Senhor, venha, Senhor, reconhecer que só Deus é poderoso para libertar este mundo dos homens maus, dos homens sanguinários. Toca nos dirigentes desta nação, toca, Senhor, de uma forma especial, abençoa este país, esta nação brasileira. Também quero pedir por Israel, onde está acontecendo aquele conflito, Senhor. Tudo isto é cumprimento da sua palavra, mas aqui estou, Senhor, pedindo a paz sobre Israel. Oh, Labassuriandalaias, abençoa, Senhor, que haja paz neste mundo, onde, oh, Labassuriandalaias, o mal está operando nos corações, que haja paz em Israel, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por este privilégio, por pertencer a Deus, por ser escolhido por Deus, por ser chamado para ser diferente e por ter uma missão aqui na terra. Aleluia! Agradeço a Deus por tudo que tem operado na minha vida, pelos livramentos e pelas curas que Ele tem me dado no corpo e na alma, em nome de Jesus. Amém. Desejo a vocês um domingo abençoado, na presença de Deus, uma semana de vitória para cada um, em nome de Jesus. Eu desejo a todos vocês que fiquem na santa paz de Deus. Amém.